Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a lua cheia que vai acontecer amanhã, dia 12 de abril, às 21h22, mais ou menos, né? E na sequência, meia hora depois, a gente vai ter a entrada do planeta Vênus no seu movimento direto. Então, Vênus estava retrógrado desde o início de março, desde o dia 1º de março, e agora ele está voltando, ele está retomando o seu movimento direto. E eu quis trazer esses dois mapas, essas duas leituras, unir essas leituras desses trânsitos, porque eles se comunicam bastante. Então, a gente está falando aqui de uma lua cheia no signo de Libra, que é o signo que vai falar do amor, é o signo regido por Vênus. E aí a gente está falando de uma Vênus em peixes retomando o seu movimento direto, também falando do amor, das relações. A Vênus em peixes, ela é uma Vênus que dentro da astrologia a gente diz que ela está exaltada, tá? Então é um posicionamento muito bom para Vênus em peixes também. Ela não está em casa, mas ela está num lugar que ela se sente muito confortável. E a gente vai observar que os desenhos desses dois mapas são bastante semelhantes, porque eles têm mais ou menos aí meia hora de diferença, então realmente não é muito, mas tem alguns pontos, incluindo o ascendente, a maneira como esses planetas que estão aqui, tem muito planeta em conjunção, né? A gente tem muitos planetas em peixes, e na sequência aí a gente então tem Netuno em Áries, tem o Sol já partindo aí para a reta final, também em Áries, alguns pontos astrológicos, que no mapa da lua cheia eles vão estar divididos aí em duas casas, mas aqui no mapa do movimento direto da Vênus, eles estão todos na mesma casa. Tá? E aqui a gente está falando bastante de relacionamento afetivo, sim, por isso eu trouxe essa reflexão para a gente fazer. Que história de amor eu estou vivendo neste momento? Porque esses mapas aqui, esses trânsitos aqui, eles estão falando de amor. Eles estão falando de uma história de amor. Que história é essa que eu estou vivendo neste momento? Tá? Então, assim, independente da situação que eu estou vivendo, independente, digamos assim, do personagem que eu estou neste momento encarnada dentro de uma história de amor. Porque daqui a pouco a pessoa vai me dizer assim, não, mas eu tô sozinha, ou eu tô me separando. Como isso é uma história de amor? Sim, é uma história de amor. Uma pessoa que nesse momento pode estar passando por uma separação, por exemplo, isso faz parte dessa história de amor. Sim, é uma decisão aí que daqui a pouco, independente, pode ter vários motivos, né? Claro, cada um com as suas questões individuais, mas a gente está falando aí de um momento que a pessoa vai se voltar para ela mesma, ela vai fazer reflexões aí sobre a história que aconteceu, sobre o papel, a função que ela teve ali naquela história, que o outro teve ali naquela história também. Então, independe de em que momento eu estou, mas eu estou sim dentro de uma história de amor. E a Vênus vai falar sobre isso, e uma lua cheia em Libra vai falar sobre isso. Tá? Então, assim, não tem como eu estar fora de uma história de amor. Eu estou dentro de uma história de amor. A pergunta é: que história é essa? E aí, a Vênus em Peixes, super confortável nesse ambiente pisciano de sonhos e de magia, ela vai se questionar, né? Que sonho é esse que eu estou vivendo? É isso que eu queria estar vivendo? Não, não é. Porque se não é, a Vênus em movimento direto, ela dá essa oportunidade de, então, tá, eu revisei, eu revisitei, e agora eu quero modificar. Eu quero outro cenário. Ou não, eu quero viver este cenário mesmo, é isso aqui mesmo que eu quero, é isso que eu queria estar vivendo. Sim, só vai reafirmar algo que é isso aí mesmo. Então a gente precisa entender onde é que a gente está situados, onde estamos situados neste momento, tá? Então é importante isso, assim, essa lua cheia em Libra, com essa Vênus direta
Vênus, a gente fala Vênus direto porque é o planeta, né? Mas eu falo Vênus direta porque Vênus para mim é a Vênus, ela é feminina. Então, essa Vênus direta em peixes, unida com essa lua cheia, a gente está falando aqui de um momento de união. A gente está falando de aliança e a gente está falando de casamento. Esse momento aqui, ele é um. Bom, a lua cheia, a gente está falando do ápice da lua, tá? E Vênus saindo do movimento retrógrado é aí um momento de retomada de algo. Então, em um sentido amplo, é um momento de colheita dentro das relações. E aí, claro, cada colheita vai depender daquilo que a gente trabalhou, daquilo que a gente estava mexendo. Né? Mas, assim, num geral, se a gente olha esses mapas aqui, esses posicionamentos, a gente está falando de casamento, a gente está falando de união, a gente está falando de pessoas se unindo, sim. Mas daqui a pouco, não, eu estou em um momento de separação. Pode ser também. Olha que interessante, a casa 7, que é a casa de Vênus e é a casa de Libra, é uma das casas de Vênus, né? Porque Vênus rege Libra e rege Touro, né? Mas aqui a gente está falando da Vênus Libriana, tá? A casa 7, ela é considerada dentro da astrologia a casa do casamento e, ao mesmo tempo, ela é considerada a casa dos nossos inimigos. Como é possível isso? Por que isso? Porque se a gente desalinha a casa 7, a gente vai se conectar com pessoas que vão ficar, que vão exercer personagens na nossa vida como inimigos mesmo, tá? Então, assim, se a pessoa que estiver escutando, né, essa leitura agora disser, não, eu estou vivendo um momento de separação, o momento de separação com alguém, ele é um momento de união com você mesma, sempre. E mesmo dentro de um relacionamento, a gente tem a união individual, eu comigo mesmo, o outro com ele mesmo, e a gente se une a partir disso. Sim, mas em momentos de separação, eu estou em aliança comigo e às vezes eu me separo justamente por essa aliança, por esse comprometimento que eu fiz comigo. Então, isso é interessante da gente observar nesse momento, tá? Mesma coisa, pessoas que estão sozinhas, né? E tem várias situações. Sim, eu estou sozinha e eu não quero relacionamento nesse momento. Tudo certo, eu estou vivendo um relacionamento comigo, eu estou comprometida comigo, estou pensando no meu bem-estar, eu estou em mim. É um relacionamento, é uma aliança também. É uma aliança também. Né? Ou não, eu estou sozinho e eu estou buscando alguém. Esse momento é muito propício também para isso, para observar, para avaliar, para entender os meus parâmetros quando eu estou falando de uma outra pessoa. O que que eu quero para os meus relacionamentos? O que que eu estou buscando? Esses mapas aqui, eles são mapas, olha só, todos esses pontos aqui no movimento da Vênus direta, no sábado, eles estão dentro da casa 4, que é a casa de Câncer, é a casa da família, é a casa da Lua. Então, Vênus entra em movimento direto logo na sequência de uma lua cheia em Libra. A gente está falando aqui de família, a gente está falando aqui de estar junto, e a gente tem que observar aqui que não, os planetas eles não estão todos nos mesmos signos, no mesmo signo. Né? Tem a Vênus em peixes, Saturno em peixes, na do norte em peixes e Mercúrio em peixes. Uma grande energia aqui pisciana. Mas na sequência tem Netuno em Áries, aqui tem pontos, né? Tem a Psique em Áries, tem Quirón em Áries, em cima do Sol em Áries. Isso aqui é uma união, uma aliança, uma família sendo constituída, ela não é constituída de pessoas iguais, de pessoas que pensam exatamente a mesma coisa, que têm gostos iguais, que querem tudo igual. Não, não. E olha que interessante, né? Libra é um signo que busca harmonia. Sim. Só que o Sol, a Lua cheia, está em Libra. Esse aqui é o mapa da Lua cheia, né?
A lua cheia está em Libra, na casa 11 aqui. Casa de Aquário, casa do coletivo, casa das amizades, essa coisa do buscar entender as relações e tudo mais. Só que o Sol é em Áries, é o oposto, anda junto. Um Sol, a lua cheia com o Sol em Áries dentro da casa de Leão. Indivíduo, ascendente Sagitário, indivíduo, individualidade. Uma relação é feita de dois indivíduos que têm preferências distintas, gostos distintos, sabe? Eles não vão gostar da mesma coisa, não vai ser tudo igual, não vai ser tudo perfeito. A questão aqui é, e aí a gente volta aqui para o mapa da Vênus direto, ascendente em Capricórnio, a zero de Capricórnio. Estrutura. Isso aqui, isso aqui precisa sim ser bem definido, o grande, o maior, para onde esse relacionamento caminha. Queremos as mesmas coisas no sentido estrutural, isso sim, né? Temos valores semelhantes, princípios, estamos querendo construir algo, isso precisa ser conversado, isso precisa ser falado, e isso sim precisa estar em conformidade. Agora, se eu prefiro amarelo e o outro prefere vermelho, sabe, no fim lá das contas, o que importa é que a estrutura que nós estamos construindo juntos, sim, a gente tem o mesmo pensamento daquilo que a gente quer construir. Agora, o detalhe, na hora a gente vai ver que um gosta mais de um jeito, o outro gosta mais de outro, e aí a relação vai acontecendo. Mas a gente precisa entender também que o signo de Libra, Vênus, né, ele é relacionado com a justiça, com a paz. E a paz não é algo parado. Libra não existe sozinho, precisa de Áries. E Ares é luta, é guerra, é individualidade, é eu lutando por aquilo que eu quero e o outro lutando por aquilo que ele quer. E vai ter, sim, embates, é lua cheia, é a lua em oposição ao sol. Olha aqui o casamento, isso aqui continua sendo um casamento, a lua cheia continua sendo um casamento de lua e sol. Só que é um de um lado e outro do outro. Esse é o mapa da lua cheia. É um de um lado, outro do outro. Isso não anula o casamento. Pelo contrário, a gente continua conversando, a gente está discutindo, a gente está debatendo justamente porque a gente quer construir algo. Se não tem se não tem esse embate, se não tem esse cabo de guerra e a oposição ela é um cabo de guerra, né? É um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Se não tem esse cabo de guerra, a gente não chega a lugar nenhum. Nada acontece, não tem relação. Não existe. Não tem. Não tem. A relação, ela é constituída disso. E não é à toa que Libra e Ares é o eixo dos relacionamentos. É um eixo. Então é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai pensar sobre relacionamentos. E esse trânsito de amanhã, esses trânsitos, na verdade, né? Que a gente está falando dos dois, da lua cheia e da Vênus entrando no movimento direto, a gente está falando, a gente está olhando para os nossos relacionamentos. E aqui é relacionamento afetivo mesmo, tá? A gente está falando de relacionamento afetivo. E, não, eu tô sozinha, né, tô no momento. Tudo bem, eu vou olhar para esse relacionamento comigo, eu vou prestar atenção daqui a pouco naquilo que eu tô construindo, eu estou buscando alguém, que parâmetros eu estou utilizando, o que que eu quero, deixa eu prestar atenção no que a pessoa quer, nessas coisas estruturais. Ó, o Capricórnio. A Vênus, onde ela tá? Do ladinho aqui de Saturno. De Saturno. É um amor prático, terreno, reto, sério, sabe? Não é só um mundo de sonhos fantasioso, não. Eu quero construir algo e os meus parâmetros envolvem isso, então eu vou prestar atenção nisso. E é por isso que eu vou lutar. E não porque eu gosto de.
sorvete de chocolate e o outro gosta de morango. Isso aí a gente dá um jeito, isso aí a gente resolve, né? Agora não, eu tô querendo construir uma família e a outra pessoa não. Aí a gente tem algo maior a ser observado. Aí a gente não tá prezando pelas mesmas coisas e a gente vai tomar atitudes diferentes, a gente vai ter comportamentos diferentes. Aí é uma questão maior, aí é uma questão estrutural, aí isso sim vai me demandar uma atenção mais direcionada. Então a gente tem que saber escolher aí né, as batalhas. Isso é o que o eixo de Ares e Libra vai nos falar, tá? Mas é eu lembrar que as uniões, as alianças, os relacionamentos, os casamentos, eles sempre vão ter imperfeições, detalhes e coisas acontecendo. Não é uma coisa parada, fixa, que fica ali e é isso e não se mexe mais. Não, é o tempo inteiro mexendo, o tempo inteiro, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, tá? Então eu cedi um pouco aqui, o outro tá, agora é minha vez. Não, não. Sempre vai ter coisas acontecendo, é movimento. Não é parado. Libra é um signo de ar, é movimento, né? E é interessante que a Vênus fique no movimento direto após a Lua cheia em Libra, porque Vênus, a Lua está falando do meu sentimento interno. E Vênus expressa isso, Vênus expressa o amor. A Lua sente ali internamente e Vênus põe para fora, Vênus conversa com o outro. Eu vou interagir, eu vou propor, eu vou, sabe? Seja o que for, pensando na harmonia, pensando no melhor, pensando no bem-estar sempre. E tendo como parâmetro um estrutural maior que estamos construindo dentro dessa relação. Seja eu com o outro, seja eu comigo mesmo. Mas eu estou vivendo uma história de amor e essa é a reflexão para esse momento que a gente está vivendo agora. Né? Que personagem eu estou encarnado nesse momento e que faz sempre lembrar. O lugar que eu ocupo também determina o lugar que o outro ocupa. No momento que eu altero aqui a minha persona, o meu personagem, a minha função dentro de um relacionamento, altera também o lugar do outro, né? Porque às vezes a gente fica, eu quero mudar o outro, eu quero mudar o outro, eu quero mudar o outro, e não muda. Já falei, já repeti, não, não, não muda. Bom, então eu vou mudar o que dá para mudar, que é em mim. Eu vou mudar um comportamento, eu vou mudar uma atitude, eu vou mudar uma postura. Altera ela no outro. Impossível não alterar. Algo altera, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre esses trânsitos que vão acontecer agora, amanhã, né, no sábado. E é isso.